Bom dia, povo de Deus, e todos bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um vídeo nesta manhã de quarta-feira. Estava meio ausente, irmãos e irmãs, estava gravando vídeo. Estou aqui hoje para continuar meditando a palavra do Senhor para cada um de nós. Que alegria poder compartilhar esse momento maravilhoso, irmãos e irmãs, de ouvir a palavra do Senhor. Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, 32 a 45. Marcos 10, 32 a 45. Jesus estava falando de sua partida dessa terra. Ele será cuspido, chagado, humilhado, o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos perguntaram a Jesus: estamos querendo colocar um à direita ou um à tua esquerda? Jesus disse: não cabe a mim colocar a mim à direita ou à esquerda, mas aquele que me enviou. Porque, irmãos e irmãs, para a gente garantir uma coisa lá no céu, temos que fazer a nossa parte aqui nessa terra. Fazer o bem uns aos outros, ajudar aquele que precisa, continuar buscando sem cessar. Porque, irmãos, não acaba Jesus colocar alguém à sua direita ou à sua esquerda, mas sim todos aqueles que buscam com fé e confiança a tua palavra e salvação, que nos fortalece, que ilumina cada um de nós. Porque, irmãos e irmãs, sem Jesus não somos nada. Ele nos diz na sua própria palavra que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque, irmãos e irmãos, aqui nós estamos passando pelo processo. Desde quando você nasce, vê a tua mãe, a sua cresce, ser criança, adolescente, adulto, jovem, idoso. Esta é a fase de cada um de nós para poder construir algo no céu. Juntar tijolinho no céu. É a nossa vivência no dia a dia, nossa vivência com Deus, nossas orações, nossas pensões, nossos pedidos. Ajudar os outros que precisam, fazer caridade. Isso Jesus vai contando no teu livro da vida. Eu não posso garantir se eu vou estar salvo um dia. Você eu vou estar salvo. Ou estou errado. Temos que merecer para a salvação. Sim, todos queremos ser salvos, sim. Um dia ter a glória eterna no céu. Mas para isso, irmãos, vamos ter que fazer o processo. O processo de preparação. De buscar, de fazer o bem às pessoas. Depois serão julgados, todos nós, quando partir dessa terra. Todos serão julgados. Pelos seus atos que você fez, o bem, o mal, tudo está lá no livro da vida do Senhor. Para na hora do julgamento, a gente está lá preparado para o que há de vir. Mas Deus quer nos dar a oportunidade de viver, sim, no céu um dia. Fazer a sua vontade, a vontade do Pai, a vontade daquele que nos colocou nesse mundo para servir a Deus e aos outros. Ajudar o próximo. Amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus veio à frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhe o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, os doutores da lei. Eles condenarão à morte, entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jerusalém e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que queres que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Quando estiverem a tua glória. Jesus lhe disse:
Não vós sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que vou ser batizado. Eles responderam, podemos, e ele lhe disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber? Sereis batizado com o batismo como que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles que foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações os oprimem e os grandes as tyrannizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Surdos ao amor de Cristo. No dia de hoje, a iminência de sua gloríssima paixão, Jesus encontra no coração dos discípulos. É mais grosseira a incompreensão. Pode escrever acontecimentos centrais de seu ministério pascal. O Senhor interrogado por Tiago e João e pedido de ser concedido assim que foi instaurado o seu reino da glória, sentar-se à sua direita e outra à esquerda do seu trono. Esse episódio retrata de forma bastante expressiva até que ponto nossas paixões desordenas, no caso do filho de Zebedeu, a fã de honra e poder dos outros apóstolos, o ciúme, o espírito de rixa. Não podemos tornar surdos a palavra de Deus, distraídos por nossas ninharias, por nossas preocupações às vezes tão mundanas, desimportantes. Somos capazes de enxergar que o Senhor quer nos dar o seu amor, iluminando-se com seu graça, reservado o melhor lugar dentro do seu coração. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a nós pormos em oração diante do sacrário, nos comportamos como o filho de Zebedeu, Jesus sacramentado tenta confidenciar-nos a doçura do seu amor. Nossa imaginação vaga, incontrolável entre todas as preocupações do futuro. Irmãos e irmãs, temos que fazer a vontade do Pai. Não basta rezar, se não sabemos o que pedir. Peça com sabedoria. Peça se é isso que você quer para a tua vida. E hoje, irmãos e irmãs, de Santo Agostinho de Catuária, rogai por nós. Santo Agostinho de Catuária, ele foi bispo naquela época, na Contuária, na Inglaterra. 27 de maio de 604 e 605. A Grã-Bretanha, irmãos e irmãs, evangelizava desde o tempo apostólico. O primeiro missionário que lá desembarcou teria sido segundo uma lada de José Arimateia, e recaído na idolatria após a invasão dos saxões do século V e século VI, quando o rei Quente, Entelberto, disparou a princesa cristã Berta, filha do rei de Paris. Ela mandou que fosse edificada uma igreja e alguns padres católicos que pudessem celebrar os sagrados ritos. Segundo as notícias do Papa Gregório Magno, juntou-se com templos que estavam maduros para a evangelização da ilha. A missão foi confiada ao prior do mosteiro beneditino de Santo André. Agostinho, cuja principal qualidade não deve ter sido a coragem, mas a compreensão, era muito humilde e dócil. Partiu de Roma à frente de 40 monges em 597. Fez uma parada na ilha de Lerins. As informações sobre o temperamento belicoso dos Sansões a amedrontaram de tal modo que voltou a Roma para suplicar ao Papa que mudasse o programa para encorajá-lo. Gregório numerou o abade e pouco depois, para fazer-o dar passo decisivo, apenas chegar a Gália, eis que fosse sagrado bispo. A viagem ocorreu igualmente em breves etapas. Por fim, com a chegada da primeira, lançaram-se ao largo, chegaram à ilha de Britânica, de Tennant,
onde o rei, movido pela boa esposa, foi pessoalmente encontrá-los. O missionário aproximava-se do cortejo real em procissão ao canto de ladainhas, segundo o ritual introduzido recentemente em Roma. Para todos foi uma feliz surpresa. O rei acompanhou o monge até a residência fixada em Canterbury, no meio da estrada em Londres, e o mar onde surgiu o célebre abadia que tomará o nome de Agostinho, coração sacrário do cristianismo inglês. A obra missionária dos monges teve êxito inesperado, pois o próprio rei pediu o batismo, arrastando com o exemplo de milhares de súditos e abraçando a religião cristã. Em Roma, a notícia foi recebida com alegria pelo Papa, que expressou sua satisfação às cartas escritas a Agostinhos e a rainha, juntamente com um grupo de novos colaboradores. O Santo Pontífice enviou Agostinho ao palio a nomeação do arcebispo de Primaz, na Inglaterra, mas com ao mesmo tempo admoestava paternalmente e não exoberdecer pelos sucessos abatidos pela honra do alto cargo. Ele conferia, seguia as tradições do Papa quanto à repartição do território eclesiásticos. Agostinhos dirigiu outras duas sedes episcopais, e de Londres e de Rochester, consagrando o bispo Melito de Justo. O santo missionário morreu em 26 de maio de 604 e foi sepultado de Canterbury, a igreja que traz o seu nome. Santo Agostinho de Catuária, rogai por nós. Irmãos e irmãs, esse é o santo dia de hoje, Santo Agostinho. Que você possa meditar também as palavras do Senhor Jesus hoje de Marcos, capítulo 10. Do 32 ao 45. A gente meditar com atenção o que tem a dizer a cada um de nós.